Com o apoio de diversos movimentos sociais e de segmentos da esquerda baiana, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, lançou agora, nesse fim de semana, foi no último sábado, a pré-candidatura de Kleber Rosa à Prefeitura de Salvador. Na ocasião, foi lançada também a pré-candidatura à vice-prefeita, a educadora popular e coordenadora do Movimento Sem Teto da Bahia, Miralva Alves Nascimento, mais conhecida como Dona Mira. Com o pré-candidato oficial à Prefeitura de Salvador, Kleber Rosa, a gente conversa agora, sim. Ele é nosso convidado no Isso é Bahia, um prazer recebê-lo. Kleber, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, meus queridos amigos e amiga. É sempre um prazer estar por aqui. Já estou virando prata da casa, né? Você é sempre muito bem-vindo aqui, tenha certeza. Pois é, um nome já colocado aí oficialmente para disputar a Prefeitura de Salvador. Deixa eu iniciar a nossa conversa te perguntando como é que o pessoal pretende se diferenciar das outras candidaturas, levando em conta um cenário político marcado por polarizações, desafios sociais, certamente, e que não são pequenos, não é, Kleber? É claro. Primeiro, se reivindicar, né, com a legitimidade de representar um projeto de esquerda, né, um projeto alternativo para a nossa cidade. Eu tenho dito que nesse processo eleitoral só está em debate dois projetos. É um projeto da direita, representado sobretudo pelo atual gestor, né, pelo Bruno Reis, que se caracteriza por uma administração relacionada ali, né, e alinhada a grupos econômicos, a pensar a cidade a partir das intervenções de setores poderosos, que vê a cidade também como um espaço de oportunidade de negócios, secundarizando ou até negligenciando os interesses da maioria da população. Isso a gente vê em alguns debates, inclusive recentes, sobre a questão da desafetação de terrenos públicos. É claramente uma movimentação que não tem nenhum cunho social, não tem nenhuma movimentação de interesse popular. O que está em jogo aí é especulação imobiliária, é interesse de grupos de ocupação desses terrenos para fins comerciais. Então isso é evidente, estou dando isso como exemplo, que é um exemplo também que está aí na ordem do dia, mas a gente pode trazer uma série de outros que caracterizam a gestão de Bruno Reis como uma gestão que administra para os interesses de grupos econômicos e de costa para a maioria da população da nossa cidade. E, por outro lado, tem, né, um projeto de esquerda sendo debatido que se posiciona até então de forma crítica a essa gestão, seja através das manifestações dos movimentos populares, dos movimentos sociais e também através do posicionamento de lideranças políticas, partidárias, que se orientam a partir de uma compreensão de esquerda que se caracteriza pela priorização, né, das demandas populares. Então, é nesse lugar que eu me vejo, é nesse lugar que eu coloco o nosso partido, é nesse lugar que eu coloco o movimento eleitoral que a gente pretende fazer, que é construir um projeto de cidade que coloque no centro os problemas da nossa população de uma forma geral. Mas em que lugar você coloca aí a candidatura governista representada pelo vice-governador Geraldo Júnior? Você falou do prefeito e você falou da sua candidatura como contraponto. Claro. Mas no meio do caminho tem um outro pré-candidato que tem peso também, não? Onde é que está? No meio do caminho tem uma pedra, né? É uma pedra para você? Eu diria que sim. Não dá para negligenciar a presença de uma candidatura que tem um apoio do governo do estado, que tem um apoio de um grupo político que governa a Bahia há muito tempo. É um grupo forte do ponto de vista político, é um grupo forte do ponto de vista das condições estruturais para fazer uma campanha robusta. No entanto, a caracterização da figura que foi escolhida para dirigir, para liderar esse processo, não coloca esse grupo no lugar onde esse grupo sempre procurou estar, que é no campo da esquerda, né? O Geraldo Júnior, ele claramente tem um perfil, uma biografia política associada ao que eu caracterizei aqui como a gestão
de Bruno Reis, ou seja, ele é uma figura do centro-direita, uma figura ali liberal do ponto de vista da sua concepção e da tua atuação política ideológica. Mas o fato né? dele pertencer a um grupo que é liderado pelo PT, isso não facilita também a adesão de outros lados da esquerda para essa candidatura? Acho que essa é a estratégia dele, né? A estratégia dele é se legitimar como um representante de um campo de esquerda. E é por isso que eu estou dizendo aqui que nós, do PSOL, a nossa campanha, a nossa pré-candidatura hoje, pretende reivindicar a legitimidade de uma representação legítima de um projeto de esquerda. Porque na verdade, o candidato do governo, ele está muito associado a todas essas políticas que eu caracterizei aqui da gestão. Inclusive, ele foi um operador dessa política junto ao governo de ACM Neto, que ele participou diretamente do governo, né, como membro mesmo do governo, ou como um aliado na Câmara, tendo sido eleito ali presidente da Câmara, para operar a política desse grupo. Então, assim, eu acho muito difícil que ele consiga se firmar como uma alternativa de esquerda, embora esse é o esforço que o grupo dele tem feito, né, para diminuir aí, ou não é nem para diminuir, para conseguir um lugar, né, um lugar legítimo nesse processo, né? E eu acredito, e é com base justamente nesse imbróglio que está colocado aí, que a nossa candidatura acredita na perspectiva do nosso crescimento, porque assim, existe uma parcela significativa da população que vota na esquerda, existe uma outra parcela que, além de votar, se engaja, é formadora de opinião, né? Setores da intelectualidade, profissionais liberais, pessoas que têm alguma atuação do ponto de vista da disputa de posição, além da grande militância da esquerda. Então, nós estamos olhando para esse setor, né, para conquistar a confiança e a adesão desse setor e nos posicionar na frente do candidato do governo e disputar uma possibilidade de um segundo turno. Essa é a explicação para uma candidatura do PSOL já de saída ter aproximadamente 10%, dependendo da margem de erro, até um pouco mais de 10%. O PSOL nunca experimentou uma condição dessa, nem disputando prefeitura aqui em Salvador, nem o governo do estado. E sempre tem apresentado candidaturas nas últimas eleições. Esse volume que a pré-candidatura já tem de saída, você explicaria exatamente por conta desse vácuo deixado aí pela escolha, pela própria federação, que tem partidos tradicionalmente de esquerda, PCdoB, PT, o PV, né, que aqui localmente já fez uma opção mais ao centro, mas você acha que você está com esse tamanho? Claro, tem a sua trajetória pessoal e a construção do partido, mas tem esse empurrão aí do vazio que ficou para esse eleitorado que tradicionalmente acompanha as posições de esquerda? Sem dúvida. Esse conjunto de elementos que você traz, né, é justamente o que nos coloca numa condição de vislumbrar a disputa em lugar no segundo turno, né? A gente sabe que o PSOL é um partido que vem se posicionando, se colocando sempre, mas as condições até então têm nos colocado no processo eleitoral para demarcar posição, para manter a nossa base mobilizada. Nós vivemos nesse momento uma caracterização diferente. Nós vivemos nesse momento uma caracterização que nos permite ter como meta a disputa de um lugar no segundo turno. E, obviamente, isso tem a ver com o que você falou. Tem a ver ainda com o nosso bom desempenho nas eleições de 2022. O PSOL apresentou uma candidatura propositiva, que discutiu os problemas do Estado, que conseguiu fazer as críticas coerentes à gestão do governo, conseguiu se posicionar freando ali a direita, né, que flertou naquele momento e continua flertando com a extrema-direita bolsonarista representada naquele momento por ACM Neto. Então, acho que fez as escolhas certas quando no segundo turno apoiou o governador Jerônimo. E eu acho que esses 10% ou mais, a depender da margem de erro, é a soma dessas condições, ou seja, o bom desempenho, o resultado do processo eleitoral, o ganho político de 2022, com um cenário
que está posto agora, isso é fato. Você faz essa análise com uma certa polidez, com habilidade, e você está falando muito no segundo turno, está apostando muito, o pessoal está apostando na possibilidade de chegar ao segundo turno. Porque naturalmente vocês vão querer o apoio do grupo governista aí representado pelo Geraldo. E se acontecer o contrário, o pessoal também admite apoiar um eventual segundo turno de Geraldo Júnior com Bruno Reis? Olha, essa é uma pergunta que está sempre posta, mas eu vou me esquivar dela nesse momento, porque eu não quero cogitar o mineiro aqui é Jefferson, rapaz. Eu não quero cogitar a possibilidade de não estar no segundo turno. Eu só quero falar de estar no segundo turno. E não tenha dúvida, né, que nós pretendemos convidar os partidos daquilo que a gente identifica como campo democrático popular para estar com a gente, que, né, os partidos que hoje constroem o governo Jerônimo, o próprio PT. Nós apoiamos, né? Eu fiz campanha para Jerônimo no segundo turno. Isso obviamente evidencia uma margem de diálogo e de relação possível dentro do campo da política, do campo que a gente opera. E eu acredito que o retorno disso também é possível. Eu acredito que a gente, no segundo turno, é possível que a gente tenha o apoio do governador Jerônimo e dos partidos da base. Agora, antes disso, me permita, para além dos partidos, da direção e das siglas, nesse momento nós estamos buscando o apoio da base, o apoio da militância, né, da esquerda, que já começa a ver na nossa caminhada a legitimidade da representação de um projeto de esquerda. Agora, Kleber, e a nossa, me permita, acho que é importante falar isso, o evento que nós fizemos no sábado, ele expressou isso. Nós fizemos um evento humilde, né, do ponto de vista do volume numérico, apesar da sua robustez do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista simbólico. Escolhemos ali a Casa do Olodum, não é à toa, é para afirmar quem somos nós, de onde a gente vem, de onde a gente quer partir para governar a cidade para todas as pessoas, mas sem perder de vista, né, quem é que está disputando essa cidade, que é uma representação legítima de um povo, né, que vem sendo colocado à margem ao longo de sempre. E nós fomos surpreendidos por uma quantidade enorme de pessoas. O espaço não deu para todo mundo, teve gente que chegou e não conseguiu entrar. Não foi um evento que contou com a militância do PSOL apenas, mas ampliou-se muitas representações políticas que não costumam, inclusive, estar na órbita do PSOL, esteve lá. Isso expressou para a gente a nossa capacidade de ampliar. A liderança de base do PCdoB, do PT também, não? Tinham lideranças lá de diversos segmentos. Eu não quero identificar dos partidos, porque eu acho que é indelicado falar de partidos que estão... Mas eu quero falar de militância. Militância de setores de movimento social, né, que normalmente estão identificados com esses agrupamentos que estavam lá, mostrando claramente, né, que apesar de uma orientação ampla, vão seguir por um caminho que nós estamos apresentando, porque reconhece na nossa caminhada a legitimidade, né, da representatividade hoje de um projeto de esquerda para a nossa cidade. Está conversando aqui com Kleber Rosa, agora pré-candidato oficial à Prefeitura de Salvador pelo PSOL. Imaginando um cenário de vitória, Kleber, como é que ficaria a relação do prefeito Kleber Rosa com a Câmara Municipal? Me parece que a Câmara hoje não tem representante nenhum do PSOL, não é verdade? Ou seja, tem? Tem um, né? Tem um, é verdade, sim. Falha minha. E como é que a pré-candidatura de Kleber Rosa e de Dona Mira contribui para fortalecer os movimentos de esquerda e o próprio PSOL na Câmara Municipal? Olha, possibilidade de um crescimento nosso hoje, né, com o tamanho que a gente já expressa de largada, já se criou, já se tem uma expectativa, uma leitura de que nós vamos crescer com a nossa representação na Câmara de Vereadores, né? Colocamos como meta, para números atuais, colocamos como meta pelo menos 4 espaços, né, 4 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, assim, estamos apostando no crescimento, montamos uma chapa com nomes fortes, com nomes que tenham uma representatividade, uma legitimidade, e a gente acredita. Também trouxemos gente, né, de fora do PSOL, que está chegando agora, pessoas que saíram do PT e vieram militar com a gente no PSOL e vão apresentar candidatura em outros partidos desse campo. E, além disso, a gente não vai governar sozinho, né? Eu acabei de falar aqui que no segundo turno a gente vai ampliar.
Eu acredito nessa ampliação, eu acredito que a força que nós podemos apresentar numa reorganização desse campo no segundo turno dirigido por nós vai garantir as condições para que a gente tenha um tamanho na Câmara que permita a gente ter um diálogo tranquilo, né? Embora para além do tamanho no Legislativo, eu acho que um prefeito, uma liderança popular, ela pode e deve lançar mão de mecanismos que traga a população para o centro da política, para os espaços de decisão. Eu me lembro, né? Você desde quando na campanha para o governo do Estado, você sempre bate nessa tecla, não é? Da importância da participação popular. Isso. Como é que se daria isso na prática, Kleber? Eu digo a participação popular na elaboração de políticas públicas. Isso. Acho que é esse o foco, não é? Como é que vocês pretendem envolver os cidadãos soteropolitanos nesse processo decisório da gestão municipal, caso você seja... É uma gestão participativa, né? A gente está acostumado, pela nossa tradição de militância, a fazer as coisas de forma coletiva. A nossa atividade, inclusive, dá um caráter disso, né? Além do lançamento da pré-candidatura, foi a largada para a construção de um programa de governo, né? Que pretende se ser construído de forma ampla. Uma gestão na Prefeitura de Salvador precisa ser transparente e precisa ser participativa. O que a gente tem hoje, por exemplo, nas prefeituras bairros, que não passam de espaços de subadministração, mas sem participação popular, são meros balcões de prestação de serviços ali, né? Vão se transformar em espaços comunitários participativos, onde a população vai poder participar de forma efetiva da decisão daquilo que ela quer para a sua região, da decisão do que é prioridade para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua rua, para a sua comunidade, né? Então, isso é algo que a gente pretende e não tenho dúvida de que o legislativo, no geral, ele costuma estar atento ao que é demanda popular, ao que é a opinião pública. E à medida em que a gente traz a população para dentro da gestão, né, a tendência é que isso se reflita nos espaços da Câmara de Vereadores e que a gente não tenha grande dificuldade de aprovar os nossos projetos. Você conceituou e situou o prefeito Bruno Reis como uma candidatura que representa os interesses econômicos, os grandes interesses da cidade, etc. Mas nós estamos falando de um prefeito que está muito bem avaliado, segundo várias pesquisas, acho que todas as pesquisas do prefeito têm um bom desempenho, e nas sondagens de intenção de votos também com uma vantagem muito larga. Como é que você vai desconstruir essa imagem que parece tão consolidada junto à maioria da população? Porque você está falando, o prefeito seria uma representação da elite da cidade, portanto, de um eleitorado ínfimo, mas tem aí indicações de que ele teria um amplo apoio popular. Como é que você vai convencer a população de que a sua proposta é melhor para a cidade? Olha, primeiro eu preciso reconhecer que das candidaturas que estão postas aí, que foi citada aqui, a nossa é a que tem menos alcance de mídia para chegar às pessoas. Eu acho que isso é a única coisa que explica o fato da gente ainda estar em terceiro lugar nas pesquisas. Os outros dois candidatos, né, têm forte apelo de mídia, pelos espaços que ocupam, estão o tempo todo com visibilidade, com espaço de fala, né? No entanto, a gente que não ocupa esses espaços já apresenta essa robustez do ponto de vista, e apresentado aí pelas pesquisas. Uma outra coisa que eu acho que é importante destacar é o seguinte: esses índices de aprovação desses gestores são muito superficiais. Se a gente for analisar a prefeitura, os dados universais, a gente vai ver que Salvador é a capital do desemprego, Salvador é a capital da violência, Salvador é a capital da desnutrição infantil. Isso são dados de uma pesquisa recente que saiu. Vou ficar só nesses 3 itens aqui, a gente poderia ir para muitos outros. Ou seja, Salvador é uma das capitais pior administrada e gerenciada. Isso é um fato concreto, dados estatísticos. Agora, a opinião das pessoas sobre o que ela vê é subjetivo. Isso não atesta, de fato,
a realidade que está posta, que é uma gestão ruim para o seu povo. Porque uma gestão que coloca, que permite, que lida com esse desemprego enorme, não pode ser uma boa gestão se a nossa população está desempregada, está passando fome. Isso não pode ser. Mas agora, por exemplo, nesse episódio de chuvas, um colega jornalista se referiu numa pergunta ao prefeito, está falando do caos. O prefeito se irritou com a palavra caos e disse, olha, mas isso está acontecendo em todas as cidades do mundo por conta dos eventos climáticos extremos e aqui não morreu ninguém. Não, são mais de 100 obras de contenção de encostos, etc. Então, estamos falando de um problema sério e estrutural da cidade, né? Mesmo assim, você acha que essa gestão não tem essa solidez assim tão grande como se apresenta na propaganda? Não tem, e é o debate que vai mostrar isso, né? É a intensificação do processo de debate sobre a cidade, que não se faz antes, só vai ser feito agora, né? É que vai mostrar as fragilidades dessa gestão. E como eu estava falando, as pessoas respondem muitas vezes à pesquisa de satisfação de um gestor porque teve uma demanda imediata sua atendida. Minha rua, que tinha 15 anos, que era lama, foi asfaltada, então gostei do prefeito. E isso não mede uma gestão no seu todo. Com isso, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que esse dado de satisfação, ele é artificial. E vai ficar evidente à medida que a gente conseguir debater de fato a cidade. Aí precisa ver se o prefeito vai para os debates. Isso é importante, né? Porque o candidato desse grupo em 2022 não foi para os debates, não topou se expor ao contraditório. Eu quero saber se esse vai. Ele, inclusive, já declarou aí que não vê a hora do debate, que quer dizer umas verdades, né? Eu também não vejo a hora, porque eu também tenho verdade para dizer e quero ouvir algumas verdades, porque até então eu não tenho escutado nenhuma, né? E eu estou preparado para o debate, eu espero que ele venha. Espero que ele não siga o exemplo do aliado dele. Então eu não tenho dúvida, eu não estou dizendo que não é difícil, não. Eu não tenho dúvida de que ele está numa posição confortável. Primeiro que ele é o gestor, né? Historicamente a tendência de reeleição tem se confirmado. Então a obrigação de ganhar é dele. A obrigação de ganhar é dele. Agora, eu te garanto o seguinte, que se a gente for para o segundo turno, aí não vai sobrar pedra sobre pedra, porque a gente vai debater a cidade em condições de igualdade. Por enquanto, você tem um diferencial em relação aos outros dois pré-candidatos, é que você é o único que já tem uma vice definida, que é a Dona Mira. Isso. A prefeita, a vice-prefeita Ana Paula Matos, os aliados estão doidos para puxar a cadeira dela. E para Geraldo Júnior ainda não apareceu alguém, né, que fecha essa equação aí. O que é que isso representa e quem é Dona Mira, que a cidade ainda conhece pouco? Dona Mira é uma mulher fantástica, fundadora do movimento de moradia em Salvador, uma ativista do movimento negro, do movimento feminista. Movimento Sem Teto, né? Movimento Sem Teto. É uma pessoa respeitadíssima por todas as pessoas dos movimentos sociais, né, pela sua disciplina, pelo seu compromisso com a luta popular, com o enfrentamento da desigualdade. E ela, na nossa chapa, ela expressa o caminho por onde a gente quer ir. Quando a gente tem Dona Mira junto com a gente está dizendo para onde a gente está olhando, né? Que prioridade a gente quer dar para o debate que nós vamos fazer nessa cidade. Então, e obviamente que se a gente conseguiu fazer o lançamento da nossa pré-candidatura e sair na frente dos outros, porque a gente está com sangue no olho, a gente está a fim de fazer esse negócio de forma séria, tem a ver com isso, com a gente já ter resolvido a nossa chapa e estamos na rua, né? Conversando com as pessoas, construindo o nosso programa, elaborando nossas ideias e tocando barco. Kleber, para a gente encerrar, você estava citando aí Salvador, capital da violência, do desemprego, da subnutrição infantil, para citar só 3 itens, como você mesmo comentou. O que você teria de proposta para combater a violência, o desemprego e a fome aqui na capital baiana? Bom, primeiro, sobre a violência, é comum os prefeitos se declinarem da responsabilidade sobre o problema da violência, dizendo que aí é questão com o Estado. Primeiro que isso é uma visão extremamente limitada do que é segurança pública, resumindo segurança pública à polícia, né? Então isso mostra uma ignorância sem tamanho. Ao contrário, a segurança pública pode e deve ser uma prioridade dos municípios, porque segurança pública se faz
com igualdade social, com inclusão social, com educação de qualidade. E para ficar também, Jefferson, em um exemplo, uma das propostas que nós vamos apresentar é a construção de centros educacionais de arte, cultura e esporte. Por que educacionais? Porque são extensão da escola. A gente sabe que as nossas escolas, no geral, não têm estrutura para cada uma delas comportar, né, uma política nessa amplitude. Então, a nossa ideia é criar centros regionais por região administrativa da nossa cidade para atender a um conjunto de escolas de uma certa região, possibilitando aos nossos educandos, no turno oposto, o acesso à prática de esporte, mas esporte competitivo mesmo, né? Tanto esporte com bola quanto artes marciais, dentre outras, fomentando aí o estímulo do nosso estudante, dos nossos alunos, a cultura do esporte, o acesso à arte, né, à música, à dança, a teatro, todo esse universo que a gente pretende gerar para os nossos estudantes perspectiva de futuro. Desemprego é algo que para a gente é absolutamente prioritário, né? Fazer uma política de geração de emprego e renda é fundamental. Isso passa por uma série também de elementos, mas vou citar um. Estou sempre trazendo um porque a gente não pode desenvolver tudo. Vamos falar do IPTU. O IPTU hoje, criado aí por essa gestão, esse valor exorbitante que penaliza setores populares, assim como penaliza setores da classe média, é um dos elementos responsáveis, por exemplo, pelo esvaziamento da cidade, né? As pessoas estão preferindo morar na região metropolitana, porque tem uma vida com mais qualidade, mais barata. Parte significativa de setores comerciais, de escritórios, estão migrando para a região metropolitana para pagar IPTU mais barato. Com isso, gera menos imposto e renda para a cidade, ou seja, o aumento do IPTU, que ilusoriamente poderia aumentar a arrecadação, pode ser justamente pode ser responsável, em parte, pela diminuição de arrecadação de impostos, pela diminuição dos empregos, porque se as empresas, né, os escritórios, uma série de outros setores migram, o emprego também migra. Então você está prometendo aí um IPTU mais barato? Sem dúvida, vamos rever o IPTU, vamos baixar, vamos colocar algo que seja estímulo para a geração de emprego. E a questão da subnutrição infantil, da fome? Aí é programa emergencial, né, de enfrentamento à fome. A cidade de Salvador não tem uma política de enfrentamento às desigualdades. Se a gente for ver o orçamento da secretaria que lida com a questão da vulnerabilidade social e o orçamento da Secretaria de Comunicação, que gera recursos, por exemplo, para o marketing e propaganda, a gente vai ver que o recurso da Secretaria de Enfrentamento à Pobreza é menor, o que evidencia que não há prioridade nisso, né? Então, assim, a médio prazo, gerar emprego, resolve o problema, mas de forma emergencial, nós precisamos ter um programa complementar, inclusive, ao Bolsa Família, que atinja pessoas em condição de extrema vulnerabilidade. Kleber Rosa, candidato não, pré-candidato oficial à Prefeitura de Salvador pelo PSOL. Muito obrigado, sempre tê-lo aqui com a gente. Agradeço a vocês, estou sempre à disposição. Sucesso aí na empreitada. Obrigado a vocês também que acompanharam e vamos somar com a gente, viu? Maravilha. Bom dia para você, Kleber. 7h59 agora.